Muito boa noite, hoje é dia 17 de fevereiro, terça-feira gorda, essa semana direto da Bahia. Eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, nosso ponto de partida para tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. E hoje a gente vai falar dos grandes destaques desse carnaval até aqui, desde o desfile em homenagem ao presidente Lula até a saudade de Michel Temer, passando, claro, pelo vídeo viral da reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E apesar de ser carnaval, as coisas em Brasília continuam animadas no judiciário, com mais desdobramentos do escândalo do caso Master e a ofensiva do ministro Alexandre de Moraes para saber quem vazou os dados dos ministros e dos seus familiares na Receita Federal. E ainda tem o quadro Descompliquês, onde eu tento traduzir algum conceito, um termo ou uma especificidade do nosso sistema político, jurídico ou econômico. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. E o carnaval desse ano resolveu fazer o que o Brasil mais gosta de fazer, né? Que é misturar a política com emoção e depois fingir que foi tudo arte. Na Sapucaí, a Acadêmicos de Niterói colocou o presidente Lula como enredo central, com direito a nome repetido em coro, slogan de campanha ressuscitado em verso e uma narrativa de herói no tempo presente. Antes do desfile, o Tribunal Superior Eleitoral já tinha dito que não podia proibir, porque seria uma espécie de censura prévia, e eu acho que está certo. Proibir antes é abrir uma porteira perigosa, né? Ainda mais nesse país que está sempre flertando com o fim da democracia. Mas depois que a avenida passa, aí a discussão muda um pouco de natureza. Porque o que a gente viu não foi só uma biografia cantada, né? Foi uma exaltação direta de quem está hoje no poder, em pleno exercício do mandato, com presença física na Sapucaí e aclamação coreografada. A fronteira entre crítica social e promoção política ficou menos alegórica e mais concreta, né? Tanto que a oposição, desde o Partido Novo até o senador Flávio Bolsonaro, anunciou que vai acionar a Justiça Eleitoral por propaganda antecipada. Especialistas divergem, uns dizem que é arte, outros veem um ato ilícito, mas sempre tem um especialista diferente sobre todos os assuntos para dar uma opinião, né? O fato é que quando o enredo repete o número do partido e o slogan eleitoral recente, a discussão deixa um pouco de ser meramente estética. Michel Temer, que em 2018 foi retratado como presidente vampiro pela Paraíso do Tuiuti, no enredo Meu Deus, está extinta a escravidão, falou sobre a bajulação na Sapucaí. Naquela ocasião, um componente vestido de vampiro representava o neoliberalismo e as reformas trabalhistas do governo Temer. A crítica foi dura, foi simbólica, foi irônica. Era carnaval no seu sentido clássico, né? Satirizando o poder. Na nota, intitulada Saudade da Tuiuti, Temer diz que trocamos a crítica social por exaltação. É irônico ver um ex-presidente sentir falta de quando ele era alvo de charge, né? Mas é justamente disso que se trata a democracia e, sobretudo, o carnaval. O carnaval sempre foi político, sempre foi esse espaço de escancarar as contradições, de ridicularizar os príncipes, de desnudar os imperadores. Mas tem uma diferença sutil e importante entre zombar do poder e celebrar o poder, né? Uma coisa é o povo cantar contra quem governa, outra é quem governa ser cantado como a solução final da história. Quando o Estado entra na avenida com nome e sobrenome, a festa ganha uma camada institucional que a gente não pode ignorar. E como se a gente não fosse capaz de produzir só um debate por vez, no interior de São Paulo, uma prefeitura decidiu enfrentar o descarte irregular de lixo com uma estratégia menos filosófica e mais psicológica. Em Palmital, as placas dizem: quem joga lixo aqui é corno assumido. Ou então, aqui não é chiqueiro, seu porco folgado. O prefeito disse para a gente no timeline da Rádio Gaúcha que o brasileiro pode até não contribuir com o meio ambiente, mas corno ele não quer ser. É um método que flerta com o constrangimento como política pública, que é discutível, sem dúvida, mas é sintomático, né, de um país que acredita mais na vergonha do que na educação formal. Eu, humildemente, já quero esse homem para presidente da República, porque eu acho que o primeiro ato dele no cargo seria colocar um outdoor gigantesco ali na Praça dos Três Poderes, dizendo: quem roubar é corno assumido. Pela experiência em Palmital, a gente pode concluir que o Brasil viraria Suíça em 4 anos. E no meio dessa confusão simbólica, um vídeo da reitora da URGS, num bloco de carnaval, virou assunto nacional. Márcia Barbosa defendeu o uso de camisinha segurando o objeto com a frase goze sem culpa, mas em segurança. Até aí nada demais, esse não deve ser o foco.
né? Mas em outro momento, num outro vídeo, ali no mesmo lugar, ela faz o L. O gesto não é neutro, né? É uma identificação partidária explícita. Ela foi nomeada pelo presidente Lula, então é natural que ela tenha afinidade política com ele. Isso não é ilegal de forma alguma, mas mais uma vez nesse Brasilzão de meu Deus, a questão ela não é penal, ela é institucional. A URGS não é do presidente da República, ela não é do partido dele, não é do governo dele, ela é uma instituição de Estado, financiada por todos, inclusive por quem não se vê naquele gesto da reitora. O cargo de reitora não entra em recesso porque ela está num bloco de carnaval, né? Quanto maior a responsabilidade, menor a liberdade para gestos partidários ostensivos. Não é possível que as nossas autoridades não compreendam isso. Não se trata de censurar a vida privada de ninguém, mas sim de perceber que alguns símbolos carregam mais peso do que confete de carnaval, né? No fundo, o que esses dias estão mostrando para a gente é um país onde a fronteira entre a festa e o poder está cada vez mais porosa. Presidente virando herói de samba, ex-presidente com saudade do tempo em que ele era vampiro, prefeito apostando aparentemente com razão na humilhação como uma política ambiental, reitora transformando um gesto de campanha num momento de folia. O carnaval passa, a ressaca fica e as instituições continuam todas aí mais pesadas do que a fantasia e bem menos leves do que as marchinhas, né? Talvez o incômodo não esteja na política no carnaval, mas sim nessa sensação de que o poder entre um samba e outro anda se sentindo confortável demais na avenida. E apesar da gente estar em pleno carnaval, em Brasília a bateria não para, porque tem gente sambando em cima de sigilo fiscal e de extrato bancário. A Polícia Federal fez buscas para apurar um vazamento de dados da Receita Federal envolvendo os ministros do Supremo e parentes deles. A operação acontece depois de uma representação da Procuradoria-Geral da República com autorização do ministro Alexandre de Moraes. Teve mandado em São Paulo, Rio de Janeiro e na Bahia e teve medida cautelar pesada, né, com tornozeleira eletrônica, afastamento de função pública, cancelamento de passaporte e até proibição de sair do país. O prédio em si da Receita Federal não foi alvo e não teve prisão decretada, pelo menos até aqui. O que está em jogo é muito grave, não porque a vítima é o Supremo, né, mas porque o sigilo fiscal não é uma curiosidade de bastidor. Se teve quebra ilegal, é crime. Ponto. A Receita diz que abriu uma auditoria e que os sistemas são rastreáveis, portanto, o desvio é detectável, auditável e punível. E é bom que seja assim mesmo. Mas o incômodo começa em outro lugar, né? É nessa velocidade do Estado. Quando o alvo é uma pessoa comum, essa máquina costuma ser mais lenta, burocrática, cheia de vamos apurar o que aconteceu. Quando o alvo é a cúpula do poder, aí a resposta vem com operação, com medida cautelar, com um recado muito claro de reforço de autoridade, né? Não é uma crítica à proteção do Supremo, mas sim a essa assimetria que a gente, como país, aprendeu a aceitar como se fosse natural. E aí, no mesmo ambiente de Brasília, a outra trilha do noticiário continua fazendo barulho, que é o escândalo do Banco Master, né? O que está complicando a vida do ministro Dias Toffoli não é mera fofoca de rede social, são extratos, documentos com data, com valores, movimentações financeiras. De acordo com as reportagens, um fundo ligado ao grupo de Daniel Vorcaro teria feito aportes de 35 milhões de reais no resort Taiaiá, no Paraná, numa operação que envolve a participação da família do ministro. Ele já admitiu que era sócio mesmo do resort, né? Toffoli diz que não recebeu dinheiro de Vorcaro e diz que não tem relação de amizade e ainda sustenta que a venda foi regular. Só que nessa altura a opinião pública enxerga não mais a nota, né? A gente não quer a prova, não quer o extrato. É a sequência do que vem depois dessa evidente suspeição. O Supremo tirou Toffoli da relatoria, mas não declarou o ministro suspeito. Então ele sai do volante, mas permanece no carro. Ele vai poder votar nesse processo. E o processo vai para as mãos então do ministro André Mendonça, que já pediu para a Polícia Federal um relatório do que foi investigado até aqui, como se o país inteiro não tivesse exatamente esperando que esse alinhamento de procedimentos, né, signifique uma coisa muito básica em qualquer democracia, que é transparência. E para completar o cenário, a Prefeitura de São Paulo já investiga possíveis ligações do Grupo Master com concessionárias de cemitérios da cidade. Pede informações societárias, questiona a presença de nomes, inclusive do cunhado
de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, olha para empréstimos, para essas relações todas, porque esse tipo de história, né, quando é grande assim, não fica contida só numa planilha, num determinado setor, muito menos numa única nota. E é aqui que as duas notícias se encostam, né? Mesmo sendo assuntos distintos. De um lado, a gente tem o Estado correndo para descobrir quem mexeu no sigilo fiscal dos ministros. Do outro, a gente tem o Estado tentando administrar o estrago de um escândalo financeiro que vai aparecendo em camadas, com nomes, valores e conexões cada vez mais incômodas para o Supremo Tribunal Federal. No meio disso, o país vai aprendendo mais uma vez que a República não é só sobre punir, né, quem vaza o dado, é sobre convencer todo mundo de que a regra é a mesma quando o vazamento, o extrato ou a suspeita de cometimento de crime chegam perto demais do topo. E no Descompliquês dessa semana eu quero falar sobre esse conceito, né, de percepção de conflito. Porque quando a gente fala em conflito de interesse, muita gente pensa em crime, em propina, em provas materiais, né? Mas nem sempre é disso que se trata. Conflito de interesses pode existir mesmo quando não tem nenhuma ilegalidade comprovada. Às vezes o problema não é exatamente o fato em si, mas a aparência do fato. Percepção de conflito é quando uma autoridade, mesmo agindo dentro da lei, está numa posição em que o cidadão comum olha e pensa: isso está parecendo meio estranho, né? Não precisa ter prova de cometimento de crime nem de favorecimento, basta existir proximidade, coincidência, uma relação anterior, um interesse direto. No serviço público, especialmente no topo da República, não basta ser imparcial, é preciso parecer imparcial. Porque a confiança não é só jurídica, né? Ela é política e também simbólica. Um ministro que se afasta da relatoria, mas continua votando, uma reitora que faz um gesto partidário no bloco de carnaval, uma autoridade que tem uma relação comercial com alguém que aparece num processo sob a sua análise, nada disso é automaticamente crime, mas pode gerar uma percepção evidente de conflito, né? E percepção em cargo de Estado tem peso, porque a instituição não vive só de legalidade, vive também de credibilidade. Num cargo comum, a vida privada é privada. Num cargo de Estado, até a vida privada vira um símbolo. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner. Foi um prazer fechar essa terça-feira de carnaval com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para você e até amanhã.